noite, muito boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale, comigo Vinícius Valverde, diretamente dos estúdios da TH+, SBT, aí para a sua casa, para o seu negócio, para o seu celular, enfim, onde quer que você esteja nos assistindo, muito obrigado por sua audiência. Vamos juntos até mais ou menos às 19 horas e 20 minutos. E você participa comigo pelo 997-524005, 997-524005, 997-524005. E olha, a sua participação é fundamental sempre. Nós fazemos juntos este programa, né? Mas hoje eu quero muito ouvir a sua opinião, porque é claro que o assunto do dia é é a entrevista que a moça que ficou conhecida como a grávida de Taubaté concedeu com exclusividade ao Celso Portiolli ontem no programa Domingo Legal. Bom, nós separamos alguns trechos que consideramos os mais importantes, os mais, não é polêmicos, os mais instigantes, por assim dizer. E nós, claro, queremos saber a sua opinião. A Maria Verônica, a grávida de Taubaté, que não é grávida, né? Nem estava grávida de quadrigêmeos, como ela alegou. Ela já teve grávida, mas ela teve grávida de um primeiro filho que ela teve. Aí o marido fez vasectomia e aí depois, segundo ela, vocês verão, ela entrou para uma seita, foi uma seita que disse, aceita que você vai ficar grávida. Bom, essa é uma das revelações que a Maria Verônica fez ontem e vamos começar exatamente dessa parte em que a gente vai tentar entender, né? Por que o fenômeno Maria Verônica, a grávida de Taubaté, surgiu. Isso segundo o que ela disse para o Celso Portiolli em entrevista exclusiva ontem. Veja. Recentemente você postou no seu canal do YouTube dizendo que você não se sentiu realmente acolhida pela sua família, você acabou se afastando e aí você começou a se aproximar de uma seita. Exato. Eu já estava namorando o Kleber e a família do Kleber participava dessa seita. Então, ali eu conheci, eu gostei, eu fui muito bem acolhida e então eu decidi fazer parte dela. Você sempre soube disso, que era uma seita, que se tratava de uma seita? Não. Você viu o que lá? Eu vi muitas coisas e no primeiro momento o que eu vi foi um acolhimento. Então, eu fui acolhida. Aquilo que eu não tinha na minha casa, aquilo que eu não tinha com os meus pais, aquilo que eu não tinha vivido ali durante aquele um ano que eu acabei namorando o Kleber depois de tudo isso, eu não recebia. E lá eu recebi um acolhimento. Depois, conforme eu fui participando, que eu fui entendendo que não era o que eu esperava que fosse, mas isso depois de muitos anos que eu já vivia aquilo. Foi a minha vida durante 7 anos. 7 anos? 7 anos. Tinha rituais? Você participava de rituais? Tinha. Vestimentas diferentes? Tinha. Como eram os rituais? Vamos dizer assim, trabalhos para colocar em lugares. Por exemplo, eu não gosto do Celso e eu quero que ele sofra. Então, ele vai sofrer. Era mais ou menos isso. E você se sentia bem nesse ambiente? Muito bem. Muito bem. Muito bem, de verdade. Eu me sentia muito bem. Havia um líder? Alguns. Alguns? Tinha uma hierarquia dentro dessa seita? Sim. E você respondia a quem? Não digo a você que tinha, porque ela ainda existe. Bom, nós começamos aí então com a Maria Verônica, a grávida de Taubaté, falando com exclusividade para o Celso Portiolli que ela, na verdade, em dado momento da vida, se sentiu desamparada, pouco acolhida pela família e então entrou numa seita
Seita essa da qual já faria parte a família do namorado dela. E aí, nessa seita, ela recebe o acolhimento do qual ela tinha necessidade, né? E ela acaba de nos revelar, portanto, que há uma seita, eu já vou dizer agora mesmo, pra frente ela vai falar que é uma seita satânica, pô, que é a adoração do capeta. Então a grávida de Taubaté nos traz agora essa notícia de que em Taubaté tem seita satânica, de adoração ao Satanás. Bom, mas, nesse segundo momento, você vai tentar entender, depois dela dizer que ela estava carente, que ela não era acolhida, que ela entrou numa seita em que ela foi muito bem acolhida. E agora a gente vai tentar entender como então, afinal, nasce a grávida de Taubaté. Veja. A seita que você citou, ela cultuava o quê ou a quem? Ao demônio. Ao demônio? Ao demônio. E você se sentia bem lá? Eu me sentia. Eu gostava de conversar com ele. Depois que você entrou na seita, quanto tempo depois rolou a história que você estaria grávida? Olha, eu entrei lá em 2005, foi em 2011. O seu marido já tinha feito vasectomia. Tinha, o Kleber fez vasectomia quando o Eduardo tinha 15 dias, mais ou menos, uns 15 dias. E você engravidou depois? Depois, aí e foi num foram ritual? Anos. Sim. Que história é essa? Olha, nós participamos, vou dizer eu. Na sexta-feira santa do ano de 2011, nós participamos de um encontro com várias pessoas lá. E aí, nessa noite, foi dito, olha, façam os pedidos que nós vamos dobrar, vamos guardar esses pedidos e ali vamos realizar os desejos de vocês. Então, o que eu fiz? Eu fiz o meu pedido e eu lembro, como se fosse agora, eu escrevi, eu quero ficar grávida de novo. E aí, passado, acho que deve ter sido uns 15 dias ou mais, um mês, eles me chamaram, pediram para chamar e disseram que eu precisaria participar de um ritual. E aí eu participei. Que ritual foi esse? Precisava de levar algumas coisas e eu precisava que isso fosse feito para que o meu desejo fosse realizado. E aí, nesse ritual, eles fizeram o que precisava ser feito e eu sempre tive no coração que dali em diante nasceu a grávida de Taubaté. Bom, então ela tem uma carência familiar, ela não se sente acolhida, ela entra numa seita da qual já faz parte o namorado e também a família dele faz parte também dessa seita. Essa seita é uma seita satânica. Ela queria muito ficar grávida, o namorado já tinha feito vasectomia, para quem não tá ligando o nome da pessoa, é aquela cirurgia em que o caboclo dá uma cortadinha ali, né, no caninho ali que vai dos testículos, enfim, não pode mais ter filho. E ela queria muito ficar grávida e ela conversou com o capeta, que ela falou que se dava bem de conversar com ele, trocou um lero ali com o capeta, pediu, num ritual lá, escreveu, quero ficar grávida de novo, e o canhoto falou, é contigo mesmo, deixa que a gente resolve, vem aqui fazer o ritual que vai dar certo. É essa história, então, que aí na cabeça dela, ela fazendo parte dessa seita por 7 anos, ela então se julgava grávida, porque afinal de contas os capetas iam enganar ela, né? Ou não? Mas é claro que uma marca dessa história toda era aquela barriga desse tamanho assim, desproporcional mesmo, para uma gestação quádrupla, né? Essa barriga era... Não sei quem é que entendeu. E tinha um movimento, tinha um molejo a barriga dela, né? Bom. Mas o Celso Portiolli, claro, perguntou, afinal de contas, como surgiu o barrigão. Vamos ver. Você
Você teve uma gravidez ou não teve uma gravidez? Olha, Abortou, não abortou? Não abortei. O que acontece? A psicóloga que eu passava na época, depois que aconteceu tudo, eu fui encaminhada para uma psicóloga. E essa psicóloga me disse que provavelmente eu tive uma gravidez psicológica, porque a barriga cresceu no início. Logo depois do ritual? Passado um mês e pouco, sua barriga cresceu. ela cresceu. Você chegou a fazer teste de gravidez? Cheguei. Chegou a fazer ultrassom? Não, a ultrassom não. Eu fiz o teste de gravidez, o teste de farmácia e o primeiro deu positivo. Na cabeça dele, por nenhum momento passou uma desconfiança? Ele nunca me disse. Ele nunca me disse, porque logo que eu disse que estava grávida, eu já disse, olha, eu estou grávida, deu certo. Bom, vamos lá. Você começou a barriga foi aumentando pouco a pouco? Não Ou foi... de uma vez? Não, acho que foi umas 2 ou 3 vezes, ela já ficou daquele tamanho. Então não foi pouco a pouco, com cuidado? Não. E não. ninguém estranhou isso, as pessoas próximas a você? A sua barriga ficou enorme da noite para o dia e ninguém estranhou? Não estranhou, porque eu não vivia no meio de todo mundo. Você O seu entende? marido? O meu marido, exatamente. Não estranhou. O Celso ainda pergunta, nesse trecho aí pra ela, se o marido não a viu nua, né? Não é isso? Tiveram relações sexuais, enfim, ela disse que não. Olha, vou dar só uma seguradinha aqui, só para fazer um comentário rápido. A grávida de Taubaté, essa moça, que com todo respeito, enfiou os pés pelas mãos, enfim, acho que... Ela está agora, depois de 13 anos aqui, reaparecendo e atraindo as atenções, porque foi um caso mesmo em que ela enganou por pouco tempo muita gente. E essa é a regra, né? Você engana por pouco tempo muita gente, ou por muito tempo pouca gente, mas nunca dá certo esse trem, né? É a tal da história de que mentira tem perna curta. Nesse caso, era uma barriga longa e as perninhas curtas que não aguentaram a história. De toda forma, se vocês estão me acompanhando aqui e se concordam comigo, ela vai se colocando um pouco como vítima. Então, ela fazia parte de uma seita satânica. Nessa seita, ela foi enganada. A psicóloga dela disse a ela que ela teve uma gravidez psicológica. Ela chegou a fazer o teste de gravidez e o teste estava com defeito, porque além do psicológico, o teste da farmácia também deu positivo. Quer dizer, ela começa a espalhar um pouco as culpas, né? E vai se colocando naturalmente no posto de vítima. Eu entendo dessa maneira e acho que ela realmente talvez seja vítima de um pouco da informalidade, da falta de seriedade do nosso país. E eu me coloco... Não é uma crítica, eu acho também que a gente, em alguns termos, nós somos pouco sérios, a ponto de darmos tamanha importância a uma mulher que forjou a própria gravidez, né? Que virou um meme. Eu acho que é um pouco do descaramento do brasileiro, da gozação, desse nosso jeito, assim, que de repente eleva essa mulher a um posto de alguém tão importante, cuja mentira é ainda maior e começa, inclusive, a classificar uma cidade, né? Aí vem a grávida de Taubaté, depois o parkour de Taubaté, aí tudo que é de Taubaté é uma grande mentira. E isso é aquela parte do brasileiro gozador, engraçadão. E que eu acho uma tremenda injustiça também com essa menina aí, com essa mulher, porque ela só forjou uma gravidez que... e depois foi desmascarada, mas é tão pesado que há 13 anos ela estava reclusa e agora ela volta e dá uma entrevista exclusiva para uma grande emissora de televisão com uma baita de uma repercussão. É que eu acho triste tudo isso, inclusive porque é nesse país que nós vemos mais de 2 milhões de pessoas tratando com heroísmo o Robinho, que é um estuprador condenado, pessoas escrevendo cartas e querendo se casar com o Bruno, o goleiro, que foi condenado por matar a mulher com quem ele teve um relacionamento amoroso.
O maníaco do parque, que recebeu inúmeras cartas e pedidos de casamento, ele que trucidava as mulheres que ele conquistava ali no Parque dos Patins, no parque lá da... Como é que é o nome do parque lá? Enfim. Como é que é? Parque... Não era no Ibirapuera que tem o Parque dos Patins, era um outro lugar que ele patinava, mas... um outro parque lá, enfim. Mas é também nesse país em que há uma legião de pessoas que são, de alguma maneira, admiradoras da Suzanne von Richthofen, né? E essa moça cumpriu uma pena bastante grande, mais ou menos como a da Suzanne von Richthofen, que matou os pais. Sabe, a gente perde um pouco pesos e medidas. Enfim, o parque lá ao qual eu me referi é o Parque do Estado. Obrigado, meu diretor, que me lembrou. Mas voltando à grávida de Taubaté, que de novo eu acho uma baita uma injustiça que ela tenha essa baita fama, pela, entre aspas, sacanagem que o brasileiro gosta de fazer, e todos nós fazemos, e é uma injustiça com o Taubaté. Porque Taubaté é uma cidade maravilhosa, né? Amácio Mazzaropi, Hebe Camargo, tantas e tantas pessoas maravilhosas, ilustres, o Cid Moreira, recentemente falecido, sabe, é um lugar espetacular, de uma pujança, de uma importância histórica para o nosso país, inclusive. Então é triste que colhe o selo de uma cidade onde há falcatruas, entre aspas, como o parkour de Taubaté, a grávida de Taubaté. Bom, mas vamos para mais uma sonora desse encontro da Maria Verônica, chamada de grávida de Taubaté, que depois de 13 anos e agora, segundo ela, convertida, tal, né, largou a tal da seita, ela falou com o Celso Portiolli. Acompanhe. A partir desse momento, você virou a grávida de Taubaté. Não foi com essa barriga pequena, mas foi com a barriga gigante, dizendo que ali dentro teria quadrigêmeos. Exato. Como que essa história chegou à imprensa? Não fui eu, não foi o Kleber, não fomos nós que chamamos a imprensa. Algumas outras pessoas que nos rodeavam que chamaram a imprensa. Qual você acha que era a intenção da seita em divulgar que você estava grávida? Qual a intenção? Eu não soube até hoje. Você sentiu os sintomas da gravidez? Todos. Você teve enjoo? Tudo. Todos. Desejo? Todos. Você realmente se achava grávida? Se achava. E aí, quando ela parou de crescer, eu soube que ela tinha que aparecer, né? De alguma forma, ela ia ter que aparecer. Então, apareceu a barriga. Então, ao contrário daquilo que as pessoas falam, que era uma barriga de silicone, porque ela era uma barriga de pano. Existiam panos lá dentro. Eram panos. E alguém falar pra você que tem uns gêmeos ou tem quadrigêmeos, você deveria ser a primeira a não acreditar. Por que você acreditava nessa mentira e nessa ilusão? Exatamente. Eu também, por anos, me perguntei por isso. O porquê que eu acreditava. Hoje eu entendo que isso foi uma ação do demônio, foi uma ação daquilo que eu permiti que ele fizesse na minha vida na hora daquele ritual. O seu marido acreditou que ele seria pai de quadrigêmeos? Ele chegou a ficar nervoso, que você me disse. Acreditou, ficou nervoso, começou a trabalhar muito desesperadamente. Mas durante a sua gravidez, o seu marido não te viu sem roupa, ou tomando banho, ou teve relação sexual com você? Não, nós não tivemos relação sexual. Então a gente se distanciou muito nessa época. A sua barriga parou de crescer? Sim. De quem foi a ideia de fazer essa barriga continuar crescendo como se você realmente estivesse grávida? De uma barriga postiça. De uma das pessoas que estavam comigo lá. Na seita? Exato. É tal negócio, né? Ela, como eu disse, está se colocando como vítima agora. Até o corpo dela jogou contra e começou a crescer uma barriga aí depois que ela complementou com panos. É uma conversa, não é não? Eu acho. Enfim,
Ela fala agora nesse trecho sobre o momento em que ela foi desmascarada. Veja. Quando você foi na Record, convidada para participar do programa, não sugeriram um médico ao vivo? Não. Um ultrassom para fazer um exame? Não, a Cris Flores, no dia que a gente foi lá, ela sugeriu um ultrassom. Na verdade, ela nem sugeriu. Ela me perguntou se, de repente, eu toparia. Então, eu fui no dia, ela vai lembrar disso. Eu fui, eu não estava sozinha. E nós entramos dentro para conversar com ela e ela falou, Maria Verônica, você topa? Eu falei, não. Aí, automaticamente, quem estava comigo também disse não. E ela me disse, a Cris Flores, ela me disse, eu lembro que ela fez assim com a mão ainda, ela fez assim, tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Você, no momento, passou pela sua cabeça que ela estava desconfiando da sua gravidez? Passou. Foi a Cris que desmascarou a sua falsa gravidez? Não foi. Foi através dela? Foi por meio dela, foi por meio, na verdade, do Michael Keller. Foi por meio do Michael Keller, porque o Michael Keller, ele me acompanhou durante, acho que 2 ou 3 semanas. Ele talvez tenha levado para ela essas informações do que ele viveu, do que ele viu. E aí ela acabou dizendo que foi ela, e eu sou eternamente grata a ela por isso. Eu sou eternamente grata. Eu espero, assim, me encontrar com ela muito breve, para poder dizer para ela... E como que a imprensa descobriu que você não estava grávida? O advogado que a minha irmã levou, o doutor Enilson, na época, ele deu uma coletiva de imprensa. Foi ele que divulgou para a imprensa? Foi ele que divulgou. Não foi a imprensa que deu a notícia? Não, ele fez uma coletiva de imprensa e nessa coletiva de imprensa, na OB de Taubaté, ele anunciou que não era verdade e o pessoal queria saber onde eu estava e ele disse que não podia falar. E aí eu fiquei fechada na casa dos meus pais durante todo esse tempo. Então, tipo... Quanto tempo você ficou isolada? Eu fiquei acho que uns 4 meses. Bom, então vocês viram aí alguns dos trechos da matéria, né, da entrevista exclusiva que a Maria Verônica, a grávida de Taubaté, concedeu ao Celso Portiolli no programa Domingo Legal do SBT ontem. Se você quiser ver na íntegra, você pode entrar lá no TH+, né? thmais.com.br/vale, não é isso? Não é isso? Olha, é importante, de novo, a gente dizer que ela constrói a narrativa dizendo aí que ela, então, se sentia pouco acolhida pela família, aí ela vai procurar uma seita ou acaba entrando numa seita do marido, do então marido, namorado, aí ela é muito bem recebida lá, se sente segura, mas era uma seita satânica e onde ela foi convencida de que ela estaria realizando o desejo dela de ser grávida, de ficar grávida novamente. O teste de gravidez da farmácia deu, ok. A psicóloga dela disse que ela teve uma gravidez psicológica. A barriga dela cresceu, né? Mas depois ela foi desmascarada e que ela é grata por quem a desmascarou, que é a Cris Flores e tal, e ela diz ainda que aí ela volta para casa dos pais, né? Aí ela fica 4 meses reclusa lá. E eu, de novo, acho que a pena dessa moça é muito grande. Pela mentira e pelo pouco mal que ela fez às pessoas, eu acho que acho que a pena foi desproporcional. Quem dera essas penas desproporcionais fossem aplicadas aos verdadeiros criminosos desse país. Seria uma delícia. Mas, enfim, a gente acho que é um pouco farsesco, né? Nós somos um país meio farsesco, a gente lida com as coisas, a gente tem tanta mania de brincar e tudo mais, esse lado, que eu acho que às vezes a gente pode perder a mão também na brincadeira e tornar coisas que seriam mais sérias, umas grandes besteiras que se arrastam, enfim. Escreva-nos, por favor, pelo 997524005, participe aqui do nosso programa, nós temos muitas e muitas outras
mensagens. Deixa eu ver aqui se alguém me escreveu. Adoro seu programa. Ela quer aparecer de novo. É uma péssima atriz. Olha aí, Vinícius, cada cabeça uma sentença. Manda beijo pra mim, Catarina, de Caçapava. Vinícius, eu assisti toda a entrevista dessa grávida de Taubaté, sinceramente não acreditei numa só palavra que ela disse, foi muito contraditório, explicações dela. Ela não explicou com clareza a falsa barriga, sempre que o Celso fazia uma pergunta, ela dava uma resposta concreta, ela não dava uma resposta concreta. Ela é tão falsa como a gravidez dela, eu sou a Meire de Cunha. Vinícius, João Paulo, Guaratinguetá, essa grávida de Taubaté é o maior 1º de abril que eu já vi. Então ela apareceu aí agora pra colocar a culpa em todo mundo, menos dela, até nos capeta, até no cramunhão ela meteu culpa aí de que ela foi enganada. Aí eu só lamento, né, por essa passagem da vida dela, muito triste. E que pena que ela também não arrumou outra coisa pra fazer na vida dela, que ela pudesse, como é que eu digo? Pudesse superar, vai fazer outra coisa, vira outra coisa, se reinventa. Todo mundo tem que fazer isso na vida, viu? Eu sou o Cardoso e a história da Maria Verônica é inacreditável. É o 1º de abril. Olha aí, pessoal realmente sem acreditar nessa história aí da grávida de Taubaté e agora esse momento dela querendo dizer que foi enganada pelo canhoto e por tudo mais. Enfim, eu desejo a ela todo sucesso aí na vida dela, como eu desejo a todo mundo. E tô nem aí. Né? Vai fazer o quê? A gente vai ficar agora preocupado. Eu tô preocupado com os meus barrigudinhos, não com ela. Hein? Vai pra lá, rapaz. Que conversa mole pra dedéu. Olha, nós vamos pro nosso primeiro intervalinho, mas não saia daí, porque no próximo bloco tem histórias imperdíveis. Sim, nós vamos falar de um atropelamento trágico que aconteceu também em Taubaté, atropelamento de verdade. Mas é inacreditável que o homem de 41 anos, já identificado pela polícia, atropela uma menina que está em estado grave e vai embora, foge sem prestar socorro. Vamos falar também de um idoso de São José dos Campos que foi baleado por traficantes no Rio de Janeiro porque entrou por um engano numa comunidade. E mais, um motoboy que foi agredido por um segurança em uma feira livre de São José dos Campos. Já já eu volto, fica por aí. Você está assistindo Tá Na Hora Vale. Oferecimento: o leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Eu ofereço a menor parcela. E eu aprovo na hora. E eu tenho a primeira parcela para 120 dias. Ué, briguem aí, eu só quero pagar menos. No Feirão das Financeiras é você que ganha. Condições imperdíveis para sair de carro novo. Só até domingo no Vale Sul Shopping. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. De volta por aqui com o nosso Tá Na Hora. Eu tenho um monte de beijo especial aqui para mandar, por favor. Vamos começar aqui, olha, pedido da Camila Lute, minha colega amada. Alô, Cami, beijo para você. Ela tá dizendo aqui que a sogra dela adora me assistir, é a dona Márcia Santos. Alô, dona Márcia Santos, obrigado pelo carinho, um beijo enorme para a senhora, para o filho da senhora, que tá fazendo muito bem a Camilinha e tudo mais. Um beijo também especial, peraí que eu anotei esse aqui, que é um senhor que me encontrou outro dia no aniversário, na netinha dele, coleguinha de classe do meu filho, é o senhor Luiz Santos. Alô, senhor Luiz Santos, um abraço pro senhor, muito obrigado pelo carinho, vovô da Thaís. Muito obrigado pelas palavras, falou que gosta demais do meu trabalho, muito obrigado, viu, de coração. E um abraço incrível para o Tai, alô, Tai e Carla da Sunglass Hut. É uma loja, rapaz, de óculos, mas eu fiquei tão encantado com o jeito que eles me trataram lá. Eu tava passando na frente, meu sogro parou para dar uma olhadinha, eu entrei, o pai falou, não, dá aqui seu óculos, vou limpar. Limpou o óculos, trocou uma peça aqui. Olha, Thay, você foi muito generoso, muito querido, muito obrigado, viu? Foi incrível. Você e a Carla foram muito legais comigo. O pessoal lá
dessa loja, porque lá no Center Valley Shopping. Não é merchan, não. Eu só estou falando porque realmente as pessoas merecem, né, terem reconhecida a sua generosidade. E olha aí, a gente fala agora sobre uma passagem muito triste e que, na verdade, não tem nada a ver com generosidade, pelo contrário, é de uma crueldade tremenda. Uma menina de 11 anos foi atropelada na noite de ontem em Taubaté e o motorista fugiu do local sem prestar socorro. O Daniel Barbosa conta essa história pra gente e você vai ver nas imagens a velocidade que esse idiota transitava quando acertou a menina, veja. Foi nessa rua, no bairro São Gonçalo, em Taubaté, que o acidente aconteceu. A Micaela, de 11 anos, foi atropelada quando estava andando com a mãe pela rua. Só para vocês entenderem o que aconteceu, ontem foi aniversário da avó da Micaela, a dona Josefa. Ela estava completando 60 anos. Eles passaram o dia todo juntos comemorando o aniversário da avó e elas moram bem perto da casa, chega de 30 metros da casa da avó. Por volta das 7h15 da noite, elas foram levar as flores que a avó havia ganhado de aniversário e foram levar até a casa dela. Na volta, um motorista em alta velocidade veio e atropelou a menina, que foi lançada metros à frente. Como vocês podem ver, a calçada é bem estreita aqui no bairro. Nós conversamos com a dona Josefa, que relatou esses momentos de tristeza e de terror na noite de ontem. A gente estava comemorando o meu aniversário, né? A gente passou um dia maravilhoso, ela estava tão feliz. Ela estava brincando com o tio dela, de jogar vôlei dentro da água. Ela estava muito feliz, muito sorridente, porque ela é muito linda demais. Ela é linda. Não é porque minha neta, ela é uma criança maravilhosa, de linda por fora e por dentro. É uma criança negra, coração sem tamanho. Às vezes ia até ajudar eu a fazer missão com os anjos da noite na rua, lá na 7. Ela é perfeita e quando a gente chegamos em casa, né, todo mundo feliz. Aí eu tinha ganhado um vasinho de orquídea e estava na mãe dela e ela estava vindo trazer essa orquídea para mim. E minha filha estava explicando para ela o significado de que era uma orquídea. Só que veio o indivíduo e interrompeu isso, né? A gente tenta correr com ela, pegar no colo e socorrer, só que nós não pode, né? Se nós pega e complica alguma coisa, então nós tínhamos que esperar chegar ao socorro, mas foi meia hora de muita tortura, muita dor. Parecia que o nosso mundo ali acabou, né? Porque você está vendo uma pessoa que você ama ali no chão, você não poder catar porque vai prejudicar a pessoa. É muito triste, sabe? E agora, né, minha neta lá, naquele estado lá, né? A menina Micaela, de 11 anos, está internada no Hospital Regional de Taubaté em estado grave devido ao traumatismo craniano causado pelo acidente. O homem que atropelou a menina fugiu do local, mas já foi identificado pela polícia. Ele tem 41 anos. A Polícia Civil vai continuar investigando o caso, mas o homem continua foragido. Aproveitando que a gente mostrou a grávida de Taubaté, sabe, que por uma mentira foi perseguida e é perseguida há tantos anos aí, né? Tem lá estampado na testa dela o rótulo de mentirosa. Vamos dar a devida pena a quem merece. Essa pessoa, esse motorista aí de 41 anos, esse cara aí cometeu um crime. Ele cometeu um crime, pô. Porque ele atropelou e foi embora. Então vamos dar a ele a perseguição e a pena que esse cara merece. Se você sabe quem é, entregue ele. Vamos entregar esse cara. Porque, gente, não tem cabimento. Olha a arruela. Olha a arruela. São dois carros parados aqui, outro carro parado aqui. Olha a velocidade que esse energúmeno vem. Solta de novo, por favor. Olha, esse carro vai passar, né? Olha isso. Gente, isso aqui é uma atitude criminosa, pô.
Isso aqui é que não deveria ser esquecido por 13 anos. Isso aqui é que deveria ser condenado socialmente. Então, se você souber quem é essa pessoa que já foi identificada, entregue. Não é, X9 dedo duro. De novo, essa cultura de X9 dedo duro só favorece a bandidagem nesse país. Pô, vamos falar quem é esse cara, vamos entregar ele, porque ele precisa prestar as contas à sociedade. E aqui meu diretor tá falando uma outra coisa, e se você é mecânico, funileiro, não conserte o carro desse cara. Ligue pra polícia, pô. Vamos ser uma sociedade certa, correta, também depende de nós. A gente fala tão mal dos políticos e, infelizmente, os políticos são mesmo uma digna representação, reflexo de nós da sociedade. Dói dizer isso, mas é verdade. Infelizmente. Que tem muita gente... não é na Bíblia que diz que o coração do homem é perpetuamente inclinado à maldade? E parece que a gente não sai desse ciclo aí, né? Desse comportamento hediondo. Pô, esse cara, o que ele faz é um absurdo. Vamos atrás dele, pô. E olha, agora a gente fala de um acidente. Me parece um acidente. Com um fim trágico também. Mas é um acidente. Uma ciclista de 64 anos morreu porque ela estava de bicicleta e atingiu a um carro em Jacareí. Nós vamos mostrar as imagens da câmera de segurança, vejam. E aí a gente parou nesse momento de impacto porque a cena é muito forte. Essa mulher de 64 anos morreu na hora, segundo informações daqueles que prestaram atendimento a ela. E eu falo que é um acidente, né, que aconteceu no início da tarde de ontem, porque essa senhora não leu a esse... volta pra cá, mostra aqui, por favor. Lá em cima, tá vendo? Dá pra ver? Tá escrito pare no chão, Pare, lá em cima. Ela deveria parar. Essa preferencial é deste carro aqui. Um homem que estava conduzindo o carro, um homem que tem acho que 52 anos, não é isso? 54 anos. Ele estava indo buscar a mulher dele, que estava trabalhando e passou mal. Ele não tem a carteira de motorista, mas decidiu pegar o carro exatamente para atender a mulher dele. E essa senhora que vinha na bicicleta e não atentou para a indicação de pare, e é uma descida, e ela acabou então batendo no carro dele e morreu. Ele estava errado por estar transitando sem a carteira? Sim, está errado. Mas ele, segundo informações, teria ido buscar a esposa que estava passando mal. Dá para entender? Isso é um acidente, né? Ele fez o teste do bafômetro e deu negativo. Ele ficou no local, né? E ele vai responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. A gente vai agora para mais um intervalinho. Já já você vai ver que aumentou ainda mais aquela cratera lá no bairro Jardim Morisco, em Taubaté. É Jardim Morisco, mas daqui a pouco pode ser o Jardim das Crateras, né? Porque, de novo, uma cratera gigante que está crescendo lá a olhos vistos. E daqui a pouquinho a gente conta mais para você. Fica por aí. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: o leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. O Carnaval de Prêmios do Vale Cap chegou! Essa semana tem dinheiro, motos e só no quarto sorteio um Fiat Pulse mais 50 mil reais. Tudo isso por apenas 10 reais e só pra nossa região. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo e terceiro uma moto em cada. E tem mais no Super Giro 30 prêmios de R$1.000 e no quarto sorteio um Fiat Pulse mais 50 mil reais. Vale Cap é regional, hein? O programa Pé de Meia está completando 1 ano.
Vai buscar quem tava longe, sonho meu. Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O PedMeio é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. De volta por aqui com o nosso Tá Na Hora Vale. E olha, na sexta-feira nós comentamos que a chuva forte que havia caído em Taubaté tinha aberto ainda mais aquela cratera que surgiu, que apareceu lá no Jardim Morisco, né? A gente vem já falando da cratera desde o começo da semana passada, quando ela surgiu lá. E a gente mostrou o caso de um homem cuja casa está exatamente em frente e que ele teve que sair por um buraco quebrado ali do lado. Bom, acontece que no final de semana houve uma tempestade lá em Taubaté, com ventos que bateram 100 km por hora. Pô, é uma loucura, né? O que aconteceu com a cratera, meu irmão? Cresceu, inchou. Final de semana, né? Inchou. Agora, uma terceira casa foi interditada e a prefeitura segue fazendo obras no local. Veja! Essa é a atual situação da rua Santir Alviços, no bairro Jardim Morisco, em Taubaté. Na tarde de domingo, o muro e a garagem das 3 casas que já estavam interditadas cedeu e caiu. Por conta das fortes chuvas que acontecem desde a quinta-feira no ocorrido, a prefeitura está com as obras aceleradas para evitar que os danos e o risco aumente ainda mais na região. Essa obra já estava sendo monitorada, né? Essa via já estava sendo monitorada, tendo em vista já uma obra anterior que foi feita, mas é em outro ponto que aconteceu isso. A gente viu um afundamento do asfalto, devido às grandes chuvas, o volume da chuva, esse asfalto cedeu, né? Na semana passada a gente já havia interditado a via também, porque estava passando um grande volume de automóveis aqui, a gente teve que interditar. Diante disso, a gente realmente abriu para verificar como é que estava sendo feito, né? O que cedeu, o que estava realmente prejudicando. A gente abriu e chovendo constantemente, então essa chuva aumentou esse buraco, né? Então, e não tinha como a gente estar trabalhando. Então a gente realmente teve que abrir com a máquina um pouco mais essa cratera, esse buraco, para trabalhar. Senão a gente não tem espaço suficiente para trabalhar, né? Mas as chuvas realmente, a gente fez a contenção agora. Ontem a gente conseguiu concluir a contenção desse espaço aqui onde estavam as residências, para a gente conseguir fazer o trabalho que vai ser a reconstrução da tubulação. Foi parcial, foi realmente só a garagem dos imóveis, né? Um imóvel que estava com a garagem e ele começou a puxar o muro do vizinho. Então foi realmente por causa das chuvas. No local do desabamento foram feitas contenções com barras de ferro e plásticos para evitar encharcamento do solo e dar continuidade nas obras. A Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal permanecerão no local enquanto as obras forem realizadas para manter a segurança da rua. De acordo com a diretora de infraestrutura da cidade, as obras se tornaram prioridade, já que a proximidade da cratera com as casas é grande. A gente deu um prazo de 2 a 3 meses devido às chuvas, né? Então a gente está em controle aqui junto com a Defesa Civil, a gente tem a mobilidade urbana ajudando a gente, as concessionárias, Sabesp, EDP, EDP, com gás, para estar auxiliando a gente nisso. Então assim, está bem em parceria e a gente está sempre monitorando. Esse é outro ponto da cidade de Taubaté que teve o asfalto cedido devido à galeria de águas pluviais. Essa é a Avenida Antônio Filadelfo Pinto, no bairro Estiva. Aqui foi feita apenas a contenção da área e o isolamento da rua. De acordo com a Prefeitura, a Secretaria de Obras já fez uma licitação para começar os reparos por aqui. As ofertas das empresas devem ser abertas no dia 10 de março.
As duas obras são emergenciais, né? A gente já está monitorando lá também, lá foi feita essa contenção, mas lá tem residências de um lado, mas a construção é bem no fundo da casa e o outro lado é um terreno. Então a gente está mais assim, controlando, mas também é uma obra emergencial. A gente só está aguardando agora a compra de material que está em licitação. A gente tem um prazo legal nisso, através de licitação, né, para a concorrência das empresas para a gente adquirir esse material. Aquela casa que a gente falou semana passada, eu lembro que tinha um carro dentro da garagem e o senhorzinho falou, vai vir uma máquina que eu tirar meu carro. Ainda bem que tirou, porque vocês viram que caiu a parte da garagem. Mostra lá o começo de novo do VT. Caiu, rapaz. Caiu a casa do senhorzinho, bicho. Oh, meu Deus do céu. E agora, aqui, ó, não tinha aqui uma garagem? Lembra? Tinha uma garagem ali. Ó, aqui, ó, aqui é o lado que furaram pra ele sair. Desculpa, Dani. É o lado que furaram ali pra ele sair. Olha como tá fundo, rapaz. Olha. Meu Pai Celestial. Ó como é que era antes, ó. Olha aqui. Por isso que eu falei que caiu, ó. Essa garagem caiu, bicho. E olha lá o tamanho que era a craterinha. A craterinha, a gente chamava de grande, mas perto do que tá agora é um bebê. Meu Deus do céu. Boa sorte para todo mundo aí. Olha, no início da tarde de ontem, uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motoboy foi agredido em uma feira livre. Veja as imagens. Olha aí, ó. Ele chega, né? Parece chamar ali. O dono estava indo entregar uma quentinha. Aí esse homem se aproxima do motoboy. Parece que ele estende a mão pro motoboy e o motoboy se recusa a cumprimentá-lo. Aí começa uma discussão, né? O cliente demora a abrir a porta, então esse camarada o agride. Agora ele põe a mão na cintura, fazendo menção de estar com uma arma. Desfere alguns golpes ali contra o motoboy, segue xingando e dizendo que está armado. Ali mostrou mais uma vez ali a cintura. Continua batendo. Daí nesse momento o motoboy falou, vocês não vão fazer nada, não vão filmar aqui, não tá vendo que eu estou sendo agredido? Segundo informações, esse homem aí que faz as agressões, que xinga, ele seria um segurança que acompanha lá a feira todo domingo, no bairro do Santana, zona norte de São José dos Campos. Não dá para entender direito qual seria a razão desse caboclo aí ir para cima do motoboy. Agora, ele mostra ali a arma, depois ele xinga várias vezes o motoboy e tal, né? Ele não vai pôr lá o xingamento. Mas xingar, bater, segurando a arma, ameaçando com a arma é um pouco mais fácil, né? Não é não? Não é? Não é? O espirra-fogo é mais fácil ser macho, pô. Um homem de 80 anos de São José dos Campos foi vítima de um ataque a tiros. Lá tem arma pra caramba, no Rio de Janeiro, zona norte do RJ. Ele entrou por engano numa comunidade e foi recebido com esse cartão de visitas aí dos cariocas. Olha aí que beleza. O carro foi atingido por vários disparos de fuzil. O turista levou um tiro de raspão na perna direita e sofreu uma lesão no pé. Mas felizmente passa bem. O caso foi registrado como tentativa de homicídio, claro. E quem é que vai subir lá para entregar a intimação? A polícia investiga as circunstâncias desse crime, que é apenas mais um crime na cidade maravilhosa. Dia normal, tranquilo, né? E não teve vítima fatal, é até um dia menos violento. Meu Pai Celestial, oh Deus, cuida de nós aí, viu? Vinícius, esse idiota que atropelou essa menina merecia pegar uma cadeia brava. Tem falhas para pegar esses caras, nada aconteceu, olha aí. Tamo junto, misturado, beleza, mas não falou quem é. Vinícius, estamos assim no programa, gostamos muito, grande abraço, fica com Deus, obrigado, boa semana, valeu. Nelson e dona Joana de Pindamonhangaba. Manda abraço, Nelson Henrique, que tá pedindo um abraço pros avós, Nelson e dona Joana. Beijo para todo mundo aí. É muito triste o que aconteceu com essa criança, mas Deus haverá de cuidar dela. Tio Vaguinho de Pinda, beijo pro senhor, obrigado. É isso aí, boa semana para todos.
Fiquem com Deus, se ele assim permitir, amanhã a gente está de volta. Beijo, fui!